Isaías, capítulo 52. Acorde, ó Jerusalém, acorde já e renove as suas forças. Cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes, levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada por vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro, o meu povo foi para o Egito a fim de morar lá. E eles foram porque quiseram. Mais tarde, a Assíria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa. Levou o meu povo como escravo sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus quem nos salvou. Meu povo, saia da Babilônia. Saiam todos e não toquem nada que seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez, vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Esse texto aqui é interessante, que ele chama a atenção a algumas
alguns apontamentos que o Espírito Santo fez em vários momentos, com relação até ao Brasil. Do versículo 1 ao versículo 2, restauração, vista-se do melhor. Onde Deus ele falou que no governo do Brasil ele vai mexer até o final deste ano, até o final de 2023. O que ele vai fazer eu não sei, mas ele vai mexer. E ele disse que o Brasil ainda vai se tornar uma grande nação, muito forte. Mas primeiro tem que destruir para reconstruir. Então, ou seja, aquilo que Isaías aqui ele está prevendo, que Israel se tornaria, onde se tornaria uma cidade, um país em destaque, onde seria restaurada, ia ser vista-se, ia vestir-se do melhor. Hoje, atualmente, Israel é uma grande nação e com muitos avanços em muitas áreas que nem mesmo o Brasil, que não enfrenta as guerras que ela enfrenta lá com a Cisjordânia, que tomou parte do território deles, como a gente viu em muitas imagens, mas se tornou uma grande nação. E assim Deus ele pretende fazer, já disse que vai fazer com o nosso país do mesmo jeito. Mas, olha o versículo 3 ao 6. Meu povo foi escravizado, zombam do meu nome, lembrar-se-ão que ainda estou aqui. Outra afirmação que Deus fez em uma das reuniões de pastores, que ele disse que as pessoas ainda vão lembrar que ainda existe um Deus e que ele não perdeu o controle e o domínio de nada. Que o mundo ainda ia lembrar que existe um Deus. Mas para fazer isso é só com muita morte e muito sofrimento. Ao longo de toda a história bíblica, sempre foi assim. As pessoas só lembraram que havia um Deus no céu quando o dilúvio começou. Mas aí a porta já estava fechada. As pessoas só lembraram que havia um Deus no céu quando estavam sendo escravizados para a Babilônia. Aí eles lembraram, mas aí eles clamaram, porém Deus não queria ouvir, porque Deus tinha dado um prazo para que tudo fosse restaurado. No caso de Judá, cerca de 70 anos. Então ele disse: comam, vivam, comprem, deem-se em casamento, porque antes de 70 anos eu não vou ajudá-los, eu não vou restaurar vocês. Agora, para nosso tempo, qual é o tempo? Ele nunca falou em prazo. Mas quando essas coisas acontecem, tem tempo já determinado. Alguns selos mesmo, Apocalipse fala, estou falando assim de forma sem interpretação nenhuma, que a duração ali seria por volta de 5 meses, de 6 meses, aquele sofrimento específico, enfim. Tudo que Deus define e vai fazer no mundo, Ele dá um prazo para iniciar e um prazo para começar. Não é a coisa, vamos ver até onde dá. Não, tudo que Deus faz é planejado. Como é lindo ver o mensageiro dizer: Deus venceu, Ele reina. Versículo 7. Que vai ser lindo, vai. Tudo aquilo que nós temos nosso ministério alertado, falado ao longo de 40 anos, todos os ensinamentos, todos os avisos. Olha o quanto a gente tem alertado com relação a esse segundo selo, quanto tem falado, quanto tem dito. Com certeza, para mim, como pastor, os melhores momentos é quando eu começo a ver tudo aquilo que Deus falar acontecer. Eu não olho para a tragédia, para a morte em si, porque isso aí cada um escolheu o seu caminho e vai colher aquilo que plantou. Não é minha função ter pena desse ou daquele. Mas que é lindo ver que aquilo que Deus disse se cumpriu e aconteceu, Com certeza. Do 8 ao 10, o mundo todo verá que foi Deus quem salvou seu povo. Nós já tivemos várias demonstrações disso, como
uma doença grave que teve no mundo na década de 20, né? Onde ela apareceu, matou milhões de pessoas e sem explicação nenhuma sumiu. Né? Então, e você observa que o evangelho que veio depois sendo construído foi um evangelho extremamente conservador, extremamente exigente, extremamente cauteloso com tudo aquilo que vinha na Bíblia. Se passou-se décadas demais que nada mais aconteceu. Aí o evangelho está nesta liberdade absurda, sem limite nenhum, sem controle nenhum. Deus tem que vir trazer grandes tragédias para as pessoas lembrarem, opa, o caminho não é esse. Aí o evangelho é reconstruído e ele volta para os trilhos por mais um tempo, até onde a memória alcança. Esqueceu, vai se repetir tudo de novo. Porque Apocalipse fala, inclusive, que depois de todas as tragédias, lá no final quase, lá na beira das 7 pragas, né? Depois de tudo isso, a Bíblia diz que o povo não se converteu e não se voltou para Deus. Eita raça ruim, né? Nem parece que é filho de quem é, né? Mas Deus, ele se manifesta. E aí do 11 ao 13, ele chama a atenção para abandonem a confusão, a impureza, vivam com cuidado. Do 11 ao 13, né? Que ali ele fala, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Uma das maiores demonstrações disso é com a questão da morte de Cristo na cruz. Ele foi desfigurado, ficou irreconhecível, porém recebeu uma honra tamanha que foi exaltado no céu e na terra, né? Devido à sua fidelidade e à sua obediência. Então, abandona a confusão, nem fica no meio dela, eu tô ali no meio, mas não estou fazendo. O texto está falando, sai do meio. Lembra do exemplo de Daniel, né? Quando eu falo em meio, é você não estar participando daquilo, né? Eu fui ali no bailão, mas eu não sei, fiquei só olhando os outros. A Bíblia está dizendo, sai do meio, né? Sai de lá, porque se o telhado cair, tu morre junto. Sai de lá, não vá nesses lugares impuros, que pregam errado, que ensinam errado, sai do meio da confusão, sai de lá, né? Mostra que tu faz a diferença entre o santo e o profano, né? Abandone a confusão, a impureza, vivem com cuidado, ou vivam com cuidado, né? 14 e 15, ele ali fala de alguém desfigurado, tornar-se-á e fará coisas maravilhosas e dirá o que nunca foi dito. Até eu apontei ali, Jesus Cristo, como eu disse, que é a maior demonstração que a gente tem e vai ter disso, né? Onde ele sofreu tudo o que sofreu e hoje senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Alguma dúvida, alguma colocação?